A gente segue falando sobre essa estratégia do governo de levar o decreto do IOF ao Supremo Tribunal Federal. Isso porque levar o caso para o judiciário pode ameaçar a concessão de crédito para mais de 3 milhões de empresas. É sobre isso que a gente fala agora com Leandro Turaça, que é sócio-gestor da Ouro Preto Investimentos, que eu tenho o prazer de receber aqui no Fechamento de Mercado. Muito boa tarde, Leandro. Uma satisfação poder conversar com vocês. Boa Prazer é tarde. nosso, boa tarde. Leandro, a gente tem aqui um levantamento mostrando que o levantamento da Ouro Preto mostrando Uhum. que essa judicialização coloca o crédito para pouco mais de 3 milhões de empresas sobre risco, especialmente se a gente falar dos FDICs, né? Isso porque havia aquela previsão de uma taxação hoje desses fundos isentos, né, em 0,38%. Esse 0,38, fazendo aqui o papel de advogado do diabo, não manteria esses fundos ainda atrativos? E aí eu faço também uma outra pergunta em conjunto. O que, na verdade, impacta essa liquidez, a concessão de crédito, seria o 0,38? Ou, na verdade, não saber se o 0,38 vai ficar, vai aumentar? O que vai acontecer com esse 0,38? É uma boa pergunta. Assim, os dois momentos a gente está vivendo agora. O 0,38, quando saiu, foi votado o 0,38 e começou a vigorar, a gente teve uma diminuição de novos investimentos em FDICs. Por quê? Para cada aporte que você fizesse, a cada aplicação que um fundo comprasse cotas de um FDIC, ele ia receber 0,38% na cabeça de imposto. Então, existiria uma queda de rentabilidade assim que você aplicasse no produto FDIC, né? E você entra num outro ponto também aí que é fundo de investimento, operações dentro de fundo de investimento nunca tiveram algum tipo de imposto. Então, você já tem essa novidade do imposto e você tem o impacto da rentabilidade quando você aplica no FDIC. Então, o mercado ficou em compasso de espera. De certa forma, era algo tão, assim, não era muito lógico, né, esse tipo de imposto. O mercado ficou em compasso de espera, realmente esperando que tivesse a queda desse aí, né, que fosse pelo Congresso, o Senado, os deputados e os senadores votando pela queda desse imposto. E isso aconteceu quase 2 semanas depois, né? Então o mercado comemorou, e se começou a ter de volta essa captação nos fundos. E agora a gente entra nesse novo cenário que é a possibilidade de, através do judiciário, voltar esse imposto. Então, agora volta a ficar num compasso de espera e um pouco apreensivo, né? Pois É, é. só, Por favor, continue, só continue. pegando uma conclusão, a gente está falando de uma indústria, o produto FDIC hoje ele tem 600 bilhões captado no mercado. São 3 mil fundos. O produto FDIC ele superou o fundo de ações em patrimônio. Hoje o fundo de ações está em 550 milhões, o FDIC em dezembro bateu 600 bilhões. É um produto que vem crescendo, ele é usado aí para financiar, é, ou seja, fundo de investimento de direitos creditórios. Ele desconta, ele antecipa crédito de empresas, né? Então você tem aí uma grande gama de empresas, pequenas e médias empresas principalmente, na casa de 3 milhões, que usam esse produto para financiar suas operações, né? Então, a gente está falando aí de uma gama de 25 milhões de CNPJ, pelo menos 3 milhões de empresas usam esse produto, o que é bem expressivo, né? Não, demais, né? E aí, pensando do ponto de vista de volume, Leandro, a gente já consegue mensurar exatamente o impacto na concessão desse crédito para essas 3 milhões de empresas? Não. Então, sim, as 2 semanas que a gente passou com esse imposto, praticamente caiu 70, 80% o que a gente recebia para direcionar para esse produto FDIC, porque ficou no compasso de espera, né? Então, não é algo que é muito bem aceito pelo mercado, né? Então, principalmente de FDICs. A gente está falando de uma arrecadação prevista aí de mais ou menos 20 bilhões, né, sobre esse imposto sobre o FDIC, o IOF sobre o FDIC. A arrecadação federal desse ano está estimada em 2,3 trilhões, ou seja, o impacto de você deixar de aquecer esse segmento de FDIC que dá crédito para pequenas e médias empresas é muito maior do que esse impacto, que o benefício da arrecadação do imposto, né? Então, para você ter uma ideia, o produto FDIC injeta por ano 100 bilhões aproximadamente nessas empresas. Esses 100 bilhões, ele no efeito multiplicador da moeda,
ou seja, você dá dinheiro para a empresa vai comprar uma máquina, vai contratar um empregado, esse empregado vai comprar uma geladeira, o cara estava desempregado, agora ele compra uma geladeira, compra no supermercado, isso chama efeito multiplicador da moeda. Então você vai conseguir, com esses 100 bilhões, você gera na economia 500 bilhões. E esses 500 bilhões, se você tributar ele aí numa taxa média de 20%, você vai ter 100 bilhões de possível arrecadação. E a gente está falando de 20 bi, uma previsão de 20 bi e travar todo esse efeito multiplicador da moeda. Não sei se ficou muito Não, complexo. não, deu claro que deu para entender exatamente É com que o nosso essa. dia a dia a gente. Não, e com essa complexidade, né, Leandro? Claro que você fazendo a economia girar é evidente que se arrecada, evidentemente, muito mais do que se a gente pensar só em alguns produtos financeiros, né, como alvo dessas alíquotas, né, como a gente agora tem acompanhado também um impacto muito significativo, principalmente do ponto de vista de concessão de crédito para dois setores que são fundamentais para a economia brasileira, como o imobiliário e também o agronegócio, né, por meio também Isso. da publicação da medida provisória, instituindo ali uma taxação de 5% para as LCIs e LCAs. E é exatamente sobre esse movimento, agora de uma forma mais generalizada, que eu queria conversar com você. Por quê? A partir exatamente dessa decisão do governo de tentar equilibrar as contas pensando somente pelo lado da arrecadação, pensando somente pelo lado da receita, mas, agora com essa derrubada, por meio de um projeto de decreto legislativo no Congresso Nacional do decreto do IOF, essa judicialização, como é que ficam os mercados e a liquidez nesse momento, exatamente pensando nesse aspecto que inclusive conversava agora há pouco com o Thaís Herédia, sobre esse compasso de espera por parte dos setores produtivos em torno principalmente da tomada de decisão. Exato. Como toda empresa aqui, ou setor produtivo, agropecuário, né? Você, em outubro do ano anterior, você já começa a fazer a sua previsibilidade do que você pretende ter, né? Então, as empresas, elas têm uma previsibilidade de conseguir recursos através de CRI, CRA, FDIC. Então, você já tem um caixa, uma predisposição de investir, todo um planejamento. E um imposto que surge no momento desse, ele, assim, de forma, assim, foi de repente, né? Veio muito rápido, sem um aviso prévio, e isso aí acabou impactando, vai impactar sim as empresas e o setor produtivo. A grande pergunta é, né? Será que o benefício o ganho com essa arrecadação, essa receita do governo compensa todo o estresse que você vai ter pela falta de previsão pelo investidor, a falta de previsão do mercado para se sentir, ter segurança de voltar a investir. Então, isso acho que hoje é um dos principais pontos que trava. Então, ou seja, o ganho com com a arrecadação compensa todo esse estresse, o estresse político. Você teve uma queda do IOF votada por maioria do Senado, maioria dos deputados, que são representantes diretos do povo, e agora você vai buscar um caminho do judiciário. Então, isso você vai ter esse estresse político, o estresse da instabilidade, da falta de previsão do cenário. Então, estamos falando de 20 bi de uma arrecadação de 2,3 trilhões. 20 bi é algo que acredito que dá para administrar, né? Pois é, né? E isso independentemente da decisão do Supremo Tribunal Federal. Leandro, eu estava lendo aqui a matéria da CNN, né, que foi exatamente pautada por esse levantamento feito pelo Ouro Preto, que mostra esse impacto para essas 3 milhões de empresas. E tem um trecho aqui de um posicionamento de vocês que eu acho interessante. Queria que você explicasse essa leitura para a gente. A gestora destaca que uma das consequências dessa incerteza envolve um provável aumento na inadimplência, como você disse agora há pouco, mas também dos pedidos de recuperação judicial, exatamente por essa dependência desses recursos. Eu queria que você explicasse exatamente essa leitura e a gente entender se esse cenário ele é de fato tão grave assim como vem se desenhando, né? Então, hoje o FDIC ele é uma alternativa para financiamento ali dos bancos, né? Então, é um produto que vem se consolidando ano a ano, o investidor começa a conhecer mais, então você tem essa alternativa a bancos, como eu falei. Agora, essa questão
de você tributar um produto que é vencedor, isso pode causar um sério impacto, sim, na parte de recuperação judicial e de pedidos de recuperação judicial como você falou, pedidos de recuperação judicial. Esse impacto ele vem assim de uma forma, como posso dizer, que assim é algo que já está consolidado, né? Um produto que está indo. Então, esse aumento da recuperação judicial, ela pode impactar muitas empresas, assim, de todo esse cenário que a gente tem aí, né? Certo. Leandro Turaça, sócio-gestor da Ouro Preto Investimentos, muito obrigado por esse Imagina. papo, né, por aceitar nosso convite, conversar a gente aqui no CNN Money. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Até mais.